Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. E o Ibov rompeu aí mais um topo histórico, chegando aos 166 mil pontos. E aí eu pergunto para vocês, se falasse há um ano atrás, e a gente cansou de falar, né? Mas se falasse há um ano atrás, o Ibov nos 166 mil pontos, com tudo que acontece no Brasil, ninguém acreditava. Mas o gráfico estava dizendo e ele está chegando lá. O que mais surpreende em tudo isso é o que está acontecendo no mundo, né? Ontem tivemos mais um dia aí de queda nos Estados Unidos, a Europa também corrigiu, né? E toda a tensão ali com o negócio da Groenlândia, o pessoal tá lá em Davos, um dando alfinetada no outro, né? Europa, Estados Unidos, tal. E o mercado ficou tenso, né? O VIX subiu ontem, vocês viram, né? Agora o Ibov está ignorando. E o EWZ ontem também rompeu ali o topo, né? Deixou uma barra bem bonita ali, que vai acionar uma compra hoje para quem tiver interessado, tá bom? Então, veja que nós estamos passando por um momento bem curioso. E nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos, porque, mais uma vez, isso daí reforça que essa história de você ficar tentando adivinhar, de acordo com as notícias, o que vai acontecer com o preço, é balela. O gráfico contempla tudo, contempla todas as emoções, todas as notícias, e a hora que ele mostra a direção, é só você confiar, porque nós estamos falando de probabilidade. Se você tiver um bom sistema, você vai acertar 70% das vezes, vai errar 30% das vezes e vai ganhar mais do que você perde. E é assim que funciona, é isso que a gente faz no método DX, tá? Então, sem mais delongas, vamos para os gráficos, que é o que interessa. Então, hoje a gente já vê aqui que o mercado pesou um pouco mais, né? Europa pesou um pouco mais, mas principalmente a Ásia, por conta do feriado na segunda-feira. Os mercados ainda na segunda-feira não tinham sentido tanto, mas ontem já refletiu, né? E a gente vê aqui, olha, o EWZ tudo verdinho, indo na contramão. O que é que está acontecendo? Os gringos estão apostando, tirando um pouco de dinheiro ali da onde já fizeram muito lucro, né? Subiu demais o mercado americano, principalmente, mas a Europa também, e estão colocando mais em mercados emergentes. Por quê? Porque os mercados emergentes, como o Brasil, são grandes produtores de commodities. E no momento onde o dólar está ficando mais fraco, todas as moedas estão ficando mais fracas, as commodities elas se valorizam. Então, esses países emergentes vão se beneficiar. Nós podemos não, nós certamente estamos num novo ciclo de commodities e o ouro e a prata, o cobre não nos deixam mentir, né? A gente está vendo isso daí e o dinheiro está indo em direção aos mercados emergentes, tá? Isso que está acontecendo. Então, quando a gente vê aqui o S&P 500, é banho de sangue, né? Ontem foi unanimidade aqui, mas principalmente essa galera aqui das magníficas, né? Mas até os bancos mesmo, né? E nós tivemos o balanço da Netflix, né? A primeira aí das magníficas que saiu o balanço. Ela não teve muito... A Netflix é pequena aqui, deixa eu até... Não estou nem achando onde é que ela está aqui. Mas, aqui, ó. Ela caiu um pouquinho, né, comparado com as outras, né, e o balanço saiu de noite também, então acho que não vai ter grandes alterações. Ela já tinha corrigido bastante, e o balanço veio bem, tá, tanto a receita quanto o earnings per share veio bem, assim como todo o resto, os bancos que estão vindo bem. Então tem essa questão exatamente de tensão geopolítica que está fazendo o pessoal sair um pouco do risco, tá bom? Então, olhando aqui o VIX, a gente vê que uma boa notícia, ele hoje abriu aqui mais ou menos na mesma região de ontem, né? Ontem ele ficou aqui, ele não deu uma estourada, e hoje também não abriu com gap de alta. Então, se por um acaso ele se segurar aqui e depois começar a voltar, aí a gente provavelmente vai marcar um fundo, tá? O risco é acontecer alguma coisa e esse negócio estourar para cima, tá? Os juros que na segunda-feira tinha dado uma estourada, né? Aliás, isso daqui é o candle de ontem, né? Na terça-feira. E hoje ele está aqui num inside candle, então assim, um pouco mais controlado. Na verdade é a ressaca aqui do movimento. O da Europa, bom sinal, deixou uma sombra aqui, hoje está mais controlado. O Reino Unido também. Já o Japão, que olha, tinha feito essa barra gigantesca aqui, hoje está devolvendo um pouco dela aqui. Esse negócio do Japão, já disse, tem me preocupado demais, né? E vamos ver o que vai dar. Se começar a quebrar banco no Japão, a gente vai ver aí um banho de sangue no mundo inteiro, tá? Esteja preparado para isso. Não tô, assim, não é que eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu acho que vai acontecer.
A questão é saber o quando, porque essa alta de juros aqui do Japão, que se você olhar aqui desse canal aqui, onde estava aqui no fundo, olha só onde estavam os juros do Japão. Isso daqui era o normal dos juros do Japão, aqui ó, 0,50, o título de 30 anos. E a gente aqui num espaço de 2021 para cá, desde a pandemia, né, nós estamos falando aqui de 4 anos, esse negócio aqui subiu 500%. Então, realmente, isso para os bancos é muito pesado e em algum momento isso daqui vai dar alguma merda. Agora, se você falar, putz, mas quando tinha subido 200%, quando tinha 300%, já não era para dar merda? Era, mas não está dando. Alguma coisa estão administrando lá. Por isso que eu digo, não adianta você querer falar assim, não, vou vender, vou me posicionar, vou fazer um hedge, porque não dá para saber quando é que vai acontecer. Tem que seguir o gráfico, tá bom? Então, indo aqui para o SP 500, veja que nós tivemos ontem um belo dia de baixa, né? Então, tinha falado para vocês, fiz até o post lá no X, no @mroberto, mostrando as vendas que nós fizemos aqui pelos 60 minutos, né? Então, para quem não viu, nós estamos falando aqui que ontem deu 2 vendas, né? Ele perdeu esse fundo aqui, e aí depois ele voltou, marcou um topo e depois deu uma nova venda. E hoje está dando aqui novamente uma configuração aqui de venda, tá? Esse negócio está praticamente acionando aqui. Então, o mercado ainda continua para baixo nos Estados Unidos, tá? E provavelmente ele vai vir testar essa região aqui dos 6.700 pontos, tá? A Nasdaq, a mesma coisa, né? Também teve um dia de baixa ontem, já está virando mais para baixo, deve vir aqui nos 24.600. O Dow Jones, ele já está aqui numa região mais de suporte, né? Ele está numa situação diferente porque ele tem topos e fundos ascendentes. Então ele tem um pouco mais de força, mas não me surpreenderia ele voltar a testar aqui os 47, 48 mil pontos, tá? O Russell 2000 até que segurou bem, veja que ele está até com um gapzinho de alta aqui, então marcou um fundo aqui, né? Vamos ver, porque o Russell 2000 ele está mais ligado à economia real e ele está se segurando. A Europa, veja que o Eurostoxx 50 chegou aqui na primeira retração de Fibonacci ontem, deu uma reagidinha e hoje ainda está querendo cair mais. Eu acho que ainda vem mais queda aqui, tá? Ele deve vir provavelmente aqui nos 50% de Fibo. A Alemanha está aqui, olha, numa região muito importante aqui de suporte, tá? Então, assim, se for para reagir, tem que reagir logo. E se reagir aqui, tem compra, tá? Aí esse daqui é um cara que eu tenho um pouco menos de medo do que os Estados Unidos, mas só vou operar se der o sinal gráfico, tá? O Reino Unido continua no seu zigue-zague de alta, mas fazendo correção. Então, esses caras todos que estão fazendo correção, é a mesma coisa que eu falei dos Estados Unidos, tá? Então, quando você olha aqui os 60 minutos, você já vê que dá para operar vendido neles, né? Qualquer gráfico é a mesma situação, né? Então, vinha aqui numa tendência de alta, né? A média, aí faz um topo, depois faz um topo mais baixo, e aí pega, faz pivô de baixa, aí virou para venda, né? Aí agora está subindo aqui, isso aqui é uma bandeira, né? Isso aqui virando para baixo tem venda. Então, você vai operando day trade vendido, enquanto se você tiver swing trade, você está fazendo um hedge nesses day trades vendidos, né? Eu estou bem cauteloso, tá? Eu estou segurando as minhas posições que são mais ligadas a commodities, principalmente as metálicas, né? As mineradoras, esses ETFs mais ligados a isso daí, eu estou segurando tudo porque está indo muito bem. Os outros ativos que eu estou posicionado, eu já apertei stop ontem e se virar para baixo, acho que 1 ou 2 vai pegar stop, a maioria é stop gain, porque já andou bastante. Então, estou com essa cautela. E depois, se marcar fundo e virar para cima, eu entro de novo, não tem problema nenhum. O que não pode é devolver dinheiro ganho já, tá? A França voltou aqui para essa meiuca, então a França não está confiável. A Espanha também virou para baixo, mesma coisa que eu falei do Reino Unido, ela deve voltar aqui para testar o fundo desse canal. E a Itália também está vindo aqui testar o fundo do canal, né? Sentou aqui na média, né? Mas olha, das outras vezes aqui ela deu uma varada para vir testar o fundo do canal, deve fazer a mesma coisa. Indo para a China, continua aqui dentro da consolidação, não dá para fazer nada. E o Japão
Olha, abriu com gap de baixa hoje, reagindo, ele surpreendentemente ele continua no seu zigue-zague de alta, não tem nada de errado aqui no Japão, é só uma correção numa tendência de alta, tá? Os mercados emergentes, veja que ele está corrigindo menos, né? Está aqui no topo, ele andou bastante, e como ele andou bastante, ele poderia corrigir bastante com o mercado do jeito que está, mas ele está corrigindo pouco. Por quê? Aquilo que eu expliquei dos mercados emergentes são mais ligados a commodities. E aqui a gente tem o nosso EWZ, que veja que fez uma bela de uma barra, né? Essa compra aqui está muito óbvia, né? Rompendo aqui, você tem a compra, o stop está aqui, baratinho, um stop de menos de 5% para um swing trade aqui de um ativo em tendência de alta. Eu gosto bastante desse ativo, eu estou posicionado nele já faz tempo, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que depois de ter dado essa disparada aqui, voltou, agora precisa ver se ele vai se assentar aqui nessa média e virar para cima, se estressar alguma coisa aí de geopolítica, né? Ou se ele vai seguir a tendência dele de baixa e vai perder esse fundo. E aí é venda, né? Minério de ferro, corrigindo mais do que deveria, mas é também por conta do... se tem tensão e o pessoal imagina que vai diminuir produção, essas coisas, o minério de ferro sente, né? O cobre, que também deveria sentir, ele tem os problemas de oferta, né? Então ele continua aqui no topo histórico, se segurando bem. O ouro, não preciso nem falar, chegou aqui misteriosamente, né? Como é que essas coisas acontecem, né? A gente faz aqui a projeção de Fibonacci, né? E aí ele chega aqui no 100% e para exatamente aqui no 100% neste momento aqui, né? Então cansamos de falar dessa projeção do ouro, 4.900, cada dia mais perto dos 5.000, que a gente, quando ele chegou nos 3.500, nós falamos, o próximo alvo é 5.000, ele já está no 4.900. Quem acreditou se deu bem, como eu e muita gente lá do método 10x. Quem não acreditou está chupando o dedo, da próxima vez fica esperto. A prata, a mesma coisa também, está aqui cada dia mais perto dos 100, está trabalhando aqui nos $95, né? Como subiu demais, é normal ela começar a dar essa engasopada aqui, mas nenhum sinal de correção por enquanto, né? A platina também está querendo romper topo, e o Palladium a qualquer momento rompe topo também, tá? O níquel ainda continua enroscado e o urânio está aqui no topo histórico, né? Você veja que ele continua forte, né? Então aqui está difícil de encontrar um stop nesse momento, né? A compra foi mais aqui embaixo, mas na hora que romper topo ele deve andar mais. Indo para as moedas, nós temos o DXY, que olha, corrigiu bastante, né? E veja como está complicada a situação dos Estados Unidos, né? Os juros, os juros, né, os títulos do Tesouro Americano subiram os juros, então se sobe os juros ele deveria fortalecer o dólar, mas, e também em momentos de crise geopolítica, normalmente fortalece o dólar, mas como é os Estados Unidos que está provocando a maioria das bagunças aí, o dólar está se enfraquecendo. Por quê? O pessoal está saindo fora do dólar. Os bancos centrais estão vendendo títulos do Tesouro e comprando ouro, principalmente, tá? Então, essas coisas estão bem alinhadas e a gente vê aqui no gráfico. Então, boa parte do real está sendo cotado lá em torno de 5.400, 5.40, né? Em dólar, por causa dessa queda aqui do dólar que ele teve todo esse período aqui, desde que o Trump assumiu, né? Olha só, desde aqui de início de 25, né, até aqui, nós estamos aqui com uma queda de 10%, né? Então isso aqui explica bastante coisa. O Bitcoin, olha, ontem acionou essa bandeira de baixo, hoje está dando uma pensadinha, se perder fundo, esse negócio aqui pode tranquilamente vir testar esse fundo aqui de 80, talvez até chegar no 75, tá? E o Ethereum a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui essa bandeirola também, né? Que ele está perdendo, né? E se perder aqui o fundo dessa barra de ontem aqui, tem mais venda, tá bom? Vou passar rapidamente aqui pelas magníficas. Nós temos a Apple, olha só, metemos uma bela de uma barra de baixa. E eu vou te falar, esses caras todos aqui vão dar oportunidades de compra em algum momento, assim que o VIX marcar topo e assim que algum tipo de acordo aí sobre a Groenlândia sair. E aí esses caras vão marcar fundo, vão dar ótimas oportunidades de compra, tá? A Microsoft também, olha, tá numa região de bastante suporte, se ela reagisse seria legal, né? A Amazon tá enroscada aqui no meio, o Google continua lá em cima, veja que ele está corrigindo pouco, né? Ainda se você olhar sobre
topos e fundos ascendentes, a tendência tá bonita, né? A Meta, que já corrigiu bastante, tá parada aqui, né? Não sei se ela vai perder esse fundo, acho que não. E a Netflix, olha só, gap de baixa aqui. Agora a Netflix chegou aqui nesse fundo. Essa região aqui é muito importante, tá? Esses 82 dólares. Vamos ver como é que ela reage nesse fundo. Eu acho que seria, assim que o mercado se acertar, seria uma excelente oportunidade de compra, dado que, deixa eu... Eita. Vou colocar aqui. Ó, ela daqui a aqui ela já corrigiu quase 40%, tá? Então é muita coisa, e a última vez que a Netflix corrigiu desse jeito, ela deu uma pernada de alta absurda. Então você vê que para testar topo, isso daqui está mais de 60%. Então eu gosto bastante dessa região aqui na Netflix. Obviamente ela precisa marcar fundo, o mercado precisa se acertar. A Tesla está aqui na última retração de Fibonacci, tem também esse canal aqui, né, que está testando, e a Nvidia continua consolidada, enquanto não perder fundo a tendência de alta. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que eu achava que a Nvidia ia ficar enroscando, até chegar aqui em algum momento acionar aqui compra, né? Ainda não chegou a hora, tá bom? Então, isso aí, o mercado, hoje o vídeo está mais longo porque muita coisa para falar, né? Mercado internacional, matamos, e aqui o mercado brasileiro. Então, os juros está mais tenso, né? Toda essa história de Banco Central aí, Banco Master, então o juros está subindo um pouco. O índice, olha só, uma bela de uma barra, falando sobre Ibov, né? O Ibov então rompeu aqui, que é o título do vídeo, acima dos 166 mil pontos, né? Muito bonito. O índice ainda não rompeu, mas fez uma bela de uma barra de alta. Aliás, ontem, o pessoal lá que estava na sala, né, com a gente, eu falei que seria uma exceção. Com o mercado pesado, ele abriu aqui virando para baixo, teve até venda de day trade aqui, né? E aí o pessoal me perguntou, falou, será que ele rompe aqui e tem compra? No final das contas, ele rompeu que nem uma vaca louca, né? E eu falei que era pouco provável ele vir testar aqui, porque nós estávamos falando de um movimento de 3 mil pontos para cima aqui desse fundo, tá vendo? Deu mais de 3 mil pontos. Num dia onde o mundo inteiro estava caindo, então era pouco provável. Mas o mercado é assim, né? A tendência é de alta e o mercado fez isso daqui. Eu particularmente não peguei essa compra porque realmente aqui estava suspeito, o mundo inteiro caindo, ele abriu perdendo fundo com gap de baixa e depois ele virou para baixo e veio testar topo. Então assim, como ele está forte, hoje a gente pode romper aqui o topo e dar mais uma compra, tá? Então isso daqui comprova aquilo que a gente fala todo dia, né? Não duvide do gráfico, tá? O dólar continua aqui embaixo, o dólar, enquanto o DXY estiver para baixo, é difícil desse dólar ir para cima, vai ver que ele tem dificuldade de perder o fundo aqui, né? As small caps, voltando agora para o gráfico diário. As small caps reagiram, talvez dê day trade hoje aqui para voltar para o topo, tá? O Itaú, se romper topo, tem compra. O Bradesco, se romper topo, tem compra. O Banco do Brasil, tá difícil de fazer essa venda aqui, né? Ele não quer cair, então temos que esperar. A Sambis, se conseguir romper topo, tem compra. A B3 fez um pullback aqui, ela tem que reagir, tá? A B3 agora, se ela conseguir se segurar aqui e virar para cima, pode dar oportunidade de compra, tá? Porque como ela colocou a cabeça para fora aqui, ela tá fazendo um pullback, né, no topo rompido. Então eu tô de olho em compras na B3, tá? A Vale, belo do movimento, né? Esse daqui são as marcações do nosso swing trade lá da carteira VIP, né? Mais uma barra de alta. Veja que o minério de ferro está para baixo, mas a Vale está ignorando, ela está indo muito bem, né? E a Petrobras também continua aqui nessa região de topo, nenhum sinal de venda ainda. Se virar para baixo, dá venda. Se romper topo, eu não confio muito em comprar, não, nessa região, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar. Se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Aqui no YouTube, /Fernando Modé. No meu X, @M de Roberto. No Instagram do Modé, @MFModé. Onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Modé está em trânsito, acho que já chegou no Brasil. Então, vamos voltar ao normal com as lives, tá? E se quiser operar com a gente no MetaX, tem link na descrição do YouTube, e nas outras redes manda DM que a gente fala com vocês aí como fazer parte da sala ao vivo, tá bom? Valeu, um abraço.